Muito bem, meus irmãos. Olha só, foi rápido. Semana passada estávamos juntos e agora estamos juntos novamente para mais uma lição. A lição de número 2. E essa lição de número 2, o título dela é Deus é Espírito. Repita comigo e preste atenção. Deus é Espírito. Parece uma coisa simples e muito trivial, né? Quando falamos, ou quando temos a certeza de que Deus é Espírito. Mas essa lição, ela traz para a gente algumas nuances, alguns detalhes que vão nos esclarecer algumas coisinhas a mais. Antes de qualquer coisa, vamos orar, como de costume, entregando a Deus esse momento, para que possamos não falar do que nós achamos, mas que o Espírito Santo de Deus tome conta nesse momento. Vamos orar. Ó Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tudo criou e não foi criado, louvado e exaltado seja o teu poderoso nome para sempre. Obrigado, Senhor, por este momento, por mais esse momento, Pai. A lição 2, que estamos aqui, Pai. Toma, Senhor, o teu lugar nesse instante, Pai, que ele é teu. Que o professor nesse instante suma, Pai. E que o teu poderoso Espírito tome conta e fale, e expresse, e ensine-nos de acordo com a tua vontade. Ó Senhor, perdoa nossas faltas, nossas transgressões. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas mentiras. Perdoa nossas corrupções. Ó Deus, tira de nós, arranca, Senhor. Arranca de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. Para termos uma vida santa junto a Ti, Pai amado. Porque em breve estaremos juntos, Pai, contigo, na glória, louvando diariamente, eternamente, junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. E na lição passada falamos que Deus é um e três, e que depois sempre será um. E agora vamos falar que Deus é Espírito. Acompanhe comigo no slide aí. E ele começa falando o seguinte, a primeira afirmação que ele começa a dizer é o seguinte, que Deus, ele não é corpóreo. Deus não é material. Deus é Espírito. Então, quando a gente tenta colocar Deus, representar Deus, né, seja de qualquer forma, nós estamos violentando o que é Deus na sua essência. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, né? Não temos a dimensão de Deus. Para o homem é impossível, né? Para o homem é impossível ter uma dimensão do que seja Deus. Mas seguindo, tem duas afirmações que mostram isso aqui, ó, que Deus não está confinado a nenhuma restrição física, tão comum à humanidade. E outra coisa, que Deus não é visível, né? Evidente, né? A ponto de que nunca ser degradado a imagens feitas por homens. A idolatria, né, irmãos? A idolatria que lá na lição 1 falamos tanto, né? Deus o tempo inteiro falando na lição 1 que Ele é o único Deus, que só existe um Deus verdadeiro, que não se deve adorar a outros deuses, porque não passam de vaidade, não passam de mentira, não passam de obra de engano. Continuando, meus irmãos, é importante também lembrar que Deus é Espírito, Deus é invisível. Mas e por quê? Talvez você, meu irmão, ou talvez você, minha irmã, esteja se perguntando, mas Falcão, em algumas passagens bíblicas, mostra representando Deus, né, com mãos, a mão de Deus, né, e né, o seio, né, de Deus, o pé de Deus, né, os braços de Deus, os ouvidos, né, Deus ouve-nos, Deus olhos de Deus. E por que, Falcão, muitas vezes isso acontece? E aqui, meus irmãos, existe uma coisa, essa é uma expressão antropomórfica. Antro de homem e fórmica ou forma de forma, antropomórfica. Então,
forma de homem. É uma expressão que é utilizada para facilitar o entendimento, né, daquele que está lendo a palavra. Lembre-se, a Bíblia, ela foi escrita por homens, inspirada, toda ela, por Deus, né? Mas ela foi escrita por homens, tá bom? Mas a inspiração dela vem de Deus. Muito bem, meus irmãos. Uma outra coisa, meus irmãos, que acontece e que muitas vezes a gente fica se perguntando é por que muitas coisas são não tem são tão objetivas, são tão diretas. E eu vou explicar isso, meu irmão e minha irmã. O hebraico, principalmente o hebraico antigo, porque tem o hebraico atual, da modernidade, que já sofreu muitas mudanças, e tem o hebraico da Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego antigo. Hebraico antigo e grego antigo. E no hebraico antigo, eles tinham muita dificuldade com a subjetividade. Olha que interessante. Muita dificuldade com a subjetividade. Então, nós podemos perceber na Bíblia muitas passagens, por exemplo, tem gente que fala assim, ó, que o sol nasceu no Oriente para o Ocidente. Né? O sol nasce do Oriente, estamos indo para o Ocidente. Né? Então, assim, eles sempre pegam fatores concretos para poder explicar. Mas vamos seguir, né? Porque temos muita coisa para vencer aqui ainda. Olha só, como é que as Escrituras descrevem Deus lá em João 4:24. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Preste atenção, meu irmão, é a palavra do Senhor. Olha como está escrito. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você, meu irmão, e se você, minha irmã, se lembrar, na lição 1, no final, falamos disso aqui, lemos esse trecho. Né? De João 4:24. Em Hebreus, olha que coisa interessante. Em Hebreus 11:27, olhe a expressão, olhe que afirmação aqui. Né? Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aqui esses dois textos, eles trazem o que falamos à frente, aqui agora, que Deus é invisível, né? E que Deus é Espírito. Mas acompanhe comigo. Deus, ele é um ser pessoal. Meu irmão, minha irmã, deixa eu me segurar aqui. Meu irmão, o que significa que Deus é um ser pessoal? Significa que que uma das mais importantes verdades das Escrituras é que Deus é uma pessoa que quer se relacionar. É um ser pessoal e que busca relacionamento. Calma que eu vou chegar lá. Então, é muito interessante, meu irmão e minha irmã, saber que o nosso Deus, ele quer ter essa comunicação, ter esse contato. Sabe, meu irmão e minha irmã, não foi assim, Deus criou o mundo, Deus estava feliz, e Deus criou o mundo, e aí jogou todos os homens, falou, se divirtam, façam o que quiser. Não, ele quer uma relação com a criação, tá? As Escrituras nos ensinam que Deus é um ser pessoal e que está consciente da sua própria existência, que possui tanto intelecto como vontade e que é capaz de entrar em um relacionamento pessoal com o homem. E agora eu preciso dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer se relacionar com você. Sim. Deus quer se relacionar com você, meu irmão. Deus quer se relacionar com você, minha irmã. Ele te ama. E não é possível que nós, ainda com todo o conhecimento, com toda a palavra revelada, nos neguemos a ter um relacionamento com Cristo. Não é possível.
Não é possível, é inadmissível que você ainda opte em algum momento em não se relacionar com Deus. Falcão, mas tudo bem, se relacionar com Deus é algo muito bacana e importante para a minha vida espiritual. Eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, que não é só uma coisa importante, é uma coisa fundamental para a sua vida, esse relacionamento com Deus. Deus te ama. Ele quer se relacionar com você. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes que você não quis ler a Bíblia e aí apareceu a mensagem com a palavra de Deus para você? Quantas vezes chegou alguém naquele momento em que você estava passando por alguma angústia ou alguma dificuldade, e ao invés de você ir para a palavra, chegou alguém e deu uma palavra para você? Quantas vezes Deus usou pessoas que você nem conhecia ou mal conhecia para falar de Deus para você? Meu irmão, minha irmã, nunca duvide as intenções de Deus de se relacionar contigo. Nós, muito pelo contrário, somos maus, somos perversos, amamos o pecado. Essa é a verdade. Amamos o pecado. E nós que nos privamos de nos relacionar com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Com essas pessoas que só querem uma coisa nossa. Só querem o nosso bem. Só querem a vida eterna conosco na glória. Meu irmão, se concentre nisso e vamos aprofundar mais no que vamos falar. Meu irmão, olha que coisa interessante, meu irmão. No próximo aqui, ó. Deus é consciente de sua própria existência. Isso é importante falar por quê? Porque toda pessoa que tem consciência de si mesma é uma pessoa, né? Então, ficou meio estranho. Vou repetir. Toda pessoa que tem consciência de sua própria existência é uma característica que é uma pessoa. Então, Deus tem essa consciência. E Ele reflete isso na sua palavra. Abra a Bíblia, ou acesse a sua Bíblia. Está lá em Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés, Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Vocês entendem, meus irmãos? O eu sou. Sabe? É como Deus se define, o eu sou. O grande eu sou. E foi assim que Moisés falou. No próximo slide, acompanhe comigo. Deus possui um intelecto. É importante que você também entenda isso. Bom, Falcão, você falou que Deus é uma pessoa, né? Você falou que Deus é consciente da sua própria existência. E você agora fala que Deus possui um intelecto. Sim, Deus possui um intelecto. Intelecto é considerado uma das características primárias da personalidade. É importante que você saiba disso. De acordo com as Escrituras, Deus possui um intelecto que vai muito além da compreensão humana. De tudo aquilo que eu imagino que você pensa, Deus vai além. Deus ultrapassa tudo aquilo que talvez possamos imaginar. E olhe que declaração importante, está lá em Romanos 33 e 34, essa bela passagem. Olha o que fala em Romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém pode compreender a Deus. Nós falamos de Deus, nós estamos estudando Deus, mas ninguém pode compreender Deus. Mas Deus nos ensina. Deus usa pessoas para nos ensinar o seu caminho, para nos ensinar a sua verdade, para nos ensinar a fugir do mal, fugir do pecado. O pecado vem, nós pecamos, sim, mas não ficamos no pecado. E como Jesus ensinou, vá e não peques mais. Seguindo, Deus também... meus irmãos, agora temos uma situação importantíssima aqui que eu quero relatar com os irmãos. Deus possui uma vontade. Meus irmãos, é importante lembrar que Deus é uma pessoa. Não é? Tanto, meus irmãos, que eu até sugiro que ao orar, ore a orar para Deus, né? Ore como se estivesse orando com uma pessoa. Né? Porque às vezes nós colocamos uma barreira. E não é interessante essa barreira. Por quê? Lembre-se, meus irmãos, o véu foi rasgado de cima a baixo. De cima a baixo o véu foi rasgado. Mostrando que começa de cima, Deus querendo se relacionar conosco. E vai até embaixo, aqui, nós. Não podemos ter barreiras com Deus. Quero contar uma história para os irmãos e me permita esse pequeno parênteses. Que eu já contei algumas aulas, mas sempre bom, agora, utilizando esse recurso tecnológico, lembrar e deixar gravado e registrado para a posteridade. Meus irmãos, aconteceu comigo uma situação muito interessante. Novo na fé, caminhando, com dificuldades. E um dia eu parei, estava passando uma dificuldade muito grande. Naquele momento, né, eu achava que era uma dificuldade muito grande, enfim. Né, mas respeito, cada um tem a sua visão, tem o seu momento. Então, naquele momento, era uma dificuldade muito grande que eu estava passando. E uma voz falou comigo e falou o seguinte: não adianta você orar para Deus, porque Deus tem mais o que fazer, Deus tem preocupações maiores. O meu problema não é tão grande assim, que incomode, que chame a atenção de Deus, a ponto de Ele querer me ajudar. E eu vou dizer para você, meus irmãos, que durante algum tempo eu ouvi essa voz. Eu falei, não, tá certo, faz sentido. O meu problema é um problema grande para mim, mas assim para o mundo, né, é uma porcaria. Né, uma porcariazinha. Mas assim, Deus não vai me ouvir. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês. O problema perdurou tanto tempo. E esse problema só foi resolvido quando eu não ouvi mais essa voz. Meu irmão e minha irmã, eu quebrei o meu relacionamento com Deus. É uma coisa interessante, né? Foi muitos anos atrás isso, muitos anos atrás. Mas eu estava quebrando o meu relacionamento com Deus, porque eu achava que o meu problema Deus não ia ouvir. Porque era muito pequeno e existiam pessoas com problemas muito maiores e graves que o meu, que Deus tinha que cuidar. Meus irmãos, eu estava limitando Deus. Eu me privei de me relacionar. Eu não orei a Deus para me ajudar. E esse problema passou por muito tempo em minha vida. Mas foi aí que eu aprendi que sim, eu devo clamar a Deus. Assistindo uma pregação, né, aquele problema se remoendo ainda por muitos dias. E aí eu assistindo uma pregação e o pastor falou que se você está com dificuldade, peça a Deus. Porque é a Ele que você tem que pedir.
E naquele momento eu entendi que sim, era um problema e podia ser pequeno para os outros, mas era o meu problema. E eu queria sim que Deus me ajudasse. E meus irmãos, quando eu me rendi aos pés do Senhor e falei, Senhor, me ajuda com esse problema. Eu com o coração ainda duro, falei assim, Senhor, eu sei que não é grande esse problema, mas eu sei que o Senhor pode resolver. Eu sei que existem pessoas com problemas piores que os meus, mas me ajuda com o meu problema. Meus irmãos, primeiro eu senti um alívio muito grande. Eu estava conversando com o Pai novamente. E depois de poucos dias, esse problema tão grande, que já perdurava algum tempo, foi sanado, meus irmãos, que eu nem fiz nada, de maneira que eu nem fiz nada. Meus irmãos, o relacionamento com Deus é isso. O relacionamento com Deus é bênção na sua vida. Então a primeira coisa, meu irmão e minha irmã, que você deve não ouvir, é isso, é não querer se relacionar com Deus. Não ouça essa voz não é de Deus. Essa voz é a voz demoníaca. Porque quem é que tem interesse, meus irmãos, de que você se afaste de Deus? Não é Deus, claro que não é Deus. Claro. Mas é o diabo, que só veio para fazer 3 coisas, diz a palavra: roubar, matar e destruir. Destruir o seu relacionamento com Deus. Então não permita, meu irmão, não dê brecha ao diabo. E vamos para o texto que já passei por um tempo. Vamos para o slide. E a vontade de Deus é essa, meu irmão. Que você tenha essa comunhão, que você tenha essa comunicação, que você esteja sempre conectado, usando a linguagem dos dias atuais, conectado, né? Com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. E é importante que você saiba, meu irmão, que a vontade de Deus é que prevalece. A vontade de Deus é que prevalece, meus irmãos, em nossas vidas. É importante lembrar que apesar de minhas falhas, apesar de minhas transgressões, apesar dos meus problemas, Deus quer se relacionar comigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nesse momento de relacionamento, Deus vai te curando. Nesse momento de relacionamento, Deus vai te tratando. Nesse momento de relacionamento, Deus vai te ensinando. Entende? Entende, meu irmão? E minha irmã, entende? Como esse relacionamento é bom, é frutífero para nossas vidas. E a vontade de Deus está aqui em Isaías 14, 27. Olha o que Isaías fala. Porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aqui está falando da vontade de Deus. O que Deus determinou, está determinado. Não tem nada que eu possa fazer ou você possa fazer. Não existe decisão minha que mude a vontade de Deus. Pronto, é isso que eu quero falar para você. Meu irmão, calma. Eu calmo também. Ah, Falcão, então eu não tenho vontade. A vontade que prevalece é a vontade de Deus. A vontade que prevalece é a vontade de Deus. Esqueça, meu irmão. Lembra que Ele cresça e que eu diminua. A vontade que prevalece é a vontade de Deus. Meu irmão, que história é essa, cara pálida, de que a sua vontade determina alguma coisa, porque não determina coisa nenhuma? No máximo que você vai ter é problema para você mesmo. Seguindo o texto, Isaías 46, 9, 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim,
que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Vocês entendem isso, meus irmãos? Oh, meus irmãos, como é engraçado! Como é engraçado ver um monte de gente achando que é a sua vontade que determina. Meus irmãos, pare para pensar um pouco. Eu vou trazer duas situações, eu prometo que não vou me delongar nisso, porque ainda temos que vencer um conteúdo. Duas situações. A do faraó no Egito. Meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos, a primeira praga, pegou, transformou lá e tal. Meus irmãos, na segunda praga, conseguiu também imitar os feiticeiros. Na terceira, quando não deu mais certo, meus irmãos, eu, Falcão, já teria libertado o povo. Falei assim, o cara falou aí, né, que me mandou soltar o povo, e o cara fez umas coisas aqui que os meus feiticeiros, os meus magos, não conseguiram fazer. Esse cara é diferente aí, tem alguma coisa estranha com ele. Eu acho que esse Deus dele aí é o Deus mesmo. Solta esse povo logo. Na terceira praga, meus irmãos, eu já teria libertado. Mas o que é que fala a palavra de Deus? Que Deus endureceu o coração de Faraó. Meus irmãos, quando chega na 10ª praga, quando a morte de todos os primogênitos, inclusive o filho do Faraó. Aí você fala, não, Falcão, aqui foi o ápice. Que mano é ápice, meu irmão? Aquilo tudo que estava acontecendo ali com Moisés e Arão falando com o Faraó nunca tinha visto. Porque para Faraó era o Deus. Para os egípcios, Faraó era o Deus. E para Faraó, ele era Deus. Então nunca tinha visto essa história. E aí Deus endurece o coração de Faraó e passa por todas as pragas e o povo depois é liberto do Egito. Meus irmãos, que situação nós podemos, que situação, meus irmãos, pode acontecer para que você entenda que é a vontade de Deus que impere sua vida e na minha vida? Oh, Deus. Vamos seguir. O que o homem pode fazer para impedir a vontade de Deus? Já conversamos aqui. Absolutamente coisa nenhuma. Absolutamente coisa nenhuma. Vou parar de ler a Bíblia. Então vou agora para um monte de coisa, fazer tudo errado. Sim, você pode fazer o que você quiser. Mas a vontade de Deus para a sua vida vai se cumprir. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? Porque é ela que impera. Deus é soberano. Deus é soberano e nós temos que entender isso. Essa geração, ela tem um problema. Ela tem um problema de achar que está tudo na mão dela, que ela é que controla, ela é que domina. E se não for, se ela não fizer, não vai acontecer. É mesmo? É mesmo? Nunca foi. Seguindo. Ainda falando que Deus possui uma vontade. Tem aqui 3 expressões na Bíblia. 3 trechos de livros distintos da Bíblia. Todos estão na Nova Aliança, que falam sobre essa questão. Olha aí em Tito 1, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz. Em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Meus irmãos, essas 3 expressões falam de coisas que Deus não pode fazer. Olha que coisa interessante. Eu vou contar para vocês agora coisas que Deus não pode fazer. Mas, Falcão, para tudo. Deus não é o Todo-Poderoso? Sim, é o Todo-Poderoso. Mas existem coisas que Deus não pode fazer. Primeira, Deus não pode mentir. 2, Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Entenda isso, meu irmão. Está passando problema, está passando dificuldade. Você está sendo
provado por Deus, não tentado. Você está sendo provado para promover crescimento na sua vida espiritual. Agora, quem tenta não é Deus. Tentação é do diabo. Porque tentação é para te destruir, é para te jogar no chão, é para te humilhar, é para te envergonhar. Isso é tentação. Agora, provação não. Provação é aquela prova dura, em que depois que você passa, você vai ter um escudo, uma armadura, para poder passar depois por outras, e por outras, e por outras. Porque lembre-se, é de fé em fé, e de glória em glória. É assim a caminhada cristã. Ninguém disse que estiver tomando suco de laranja debaixo de guarda-sol. Terceira expressão, está lá em 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Oh, glória a Deus! Não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se. Ele é fiel. Você pode ser o mais infiel de todos, mas Deus continua sendo fiel. Porque nós, na relação humana, o que é que você faz? Eu vou ser fiel se você for fiel a mim. Né? Mas com Deus é outro nível. Deus é fiel, independente da sua fidelidade ou não. Meu irmão e minha irmã. Próximo slide. Olha que interessante. Deus é relacional. Falamos isso no início, né? Quando falamos que ele é uma pessoa que gosta de se relacionar, mas agora vamos aprofundar. Deus é relacional. Ele quer um relacionamento contigo. E onde podemos ver, Falcão, como podemos entender esse momento de relação, né? Vamos lá. É um testemunho das Escrituras que Deus deseja ter um relacionamento pessoal com a sua criação, eu e você. E especialmente com o homem, né, o qual foi criado à sua imagem. Esta é uma das maiores verdades do cristianismo, meu irmão e minha irmã. Deus não é um pronome definido, impessoal, incapaz de entrar em um relacionamento com outros. E o homem não é um acidente cósmico, né? Sozinho no universo. Meu irmão, essa história de que do Big Bang, né? É interessante, né, meu irmão? Porque se você pegar um bolo, né? Vou fazer um bolo, tá bom? Vou fazer um bolo. Como? Vou pegar uma tigela grande do bolo. E vou pegar os ovos. Aí eu vou chegar assim, ó, 4 ovos. 1, 2, 3, 4. Farinha, pega um sacão de farinha, jogo lá dentro. Açúcar, pego açúcar e boto. Água, jogo lá dentro. Fermento, jogo 1 quilo de fermento. Aí depois eu pego aquela mistura, aquela coisa horrível, boto no forno e sai um bolo pronto. Meu irmão, isso é a teoria do Big Bang. É que do nada, ou de forma desordenada, se criou esse mundo belíssimo que vivemos. Meus irmãos, o ser humano, um homem complexo, perfeito, os animais também, as plantas. Meus irmãos, isso não nasceu de explosão coisíssima nenhuma. Que história é essa? Falcão, mas é porque a ciência não tem como provar isso que aconteceu. Ponto. Não tem. Não foi feito um teste laboratório. Sim, teste laboratório não quer dizer nada. Nesse sentido, você vai replicar a existência do planeta? Então replica, tenta. Não vai conseguir, ponto. Vamos lá, vamos seguindo. Deus é um Deus relacional, não se esqueça disso. Deus criou o homem para que o homem o conheça e seja o receptor da sua bondade. Quando o relacionamento do homem com Deus foi quebrado devido ao pecado, Deus enviou seu próprio Filho. Olha que amor, olha que cuidado, meus irmãos. Para que o relacionamento pudesse ser restaurado, Deus enviou Jesus Cristo para tomar o meu lugar, para tomar o seu lugar, meu irmão e minha irmã. E que pudéssemos restaurar o relacionamento. O ferro foi rasgado de cima a baixo, de Deus para você. Onde não existia mais intermediários, não ia ter mais profeta, não ia ter mais sacerdote, não ia ter mais rei, não ia ter mais ninguém entre você e Deus.
um relacionamento direto, puro, simples. Aqueles que foram reconciliados com Deus por meio da fé em seu Filho Jesus, devem ter a maior confiança de que Deus busca sim um relacionamento pessoal, vivo e crescente com Deus. Vamos seguindo. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, nós percebemos Deus buscando um relacionamento com o ser humano. Em todos os livros da Bíblia. Falcão, todos os livros da Bíblia. Você tem que olhar, você tem que ler. Você está lendo a Bíblia? Estamos no início do ano. No programa da leitura bíblica. Poxa, Falcão, até que eu comecei, mas, rapaz, chega um momento que dá uma canseira. Continue, persevere, meu irmão. Aí, naquela parte de genealogia, continue. É importante você conhecer a genealogia também. Persevere. Ai, mas eu gosto das histórias. Que é isso, rapaz? Ai, mas eu gosto só do Novo Testamento. É? O Novo Testamento é reflexo do Antigo, viu? É reflexo do Antigo. Ah, não, mas no Antigo Testamento era a lei, no Novo é a graça. Sim, é a graça que libertadora, de libertinagem, que na graça tudo pode. Ó, não foi isso que Jesus ensinou, não. E deixa eu te contar outra história. Jesus falou muito mais de inferno do que de céu. O que, Falcão? Falou muito mais de inferno do que de céu. Fique atento. Seguindo, Deus quer se relacionar com você. É apropriado dizer que a Bíblia é a história de Deus buscando restaurar seu relacionamento com o homem que foi quebrado por causa da rebelião de Adão. Meus irmãos, eu não vou aprofundar nesse assunto, até porque vocês sabem, né, como tudo aconteceu. E o que importa é que o homem que tinha tudo, que estava no jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso, decidiu desobedecer a Deus. E Deus tinha avisado. Eles não foram inocentes. Nem Eva, muito menos Adão. Muito menos Adão. Deus falava com Adão. Deus falava com Adão. Na viração do dia, Deus falava com Adão no jardim. Olha que maravilha, um relacionamento. Mas aí, ele preferiu não se relacionar com Deus, ignorando as suas orientações, né? De tudo você pode comer, menos dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas sigamos. Qual foi o propósito de Cristo, meus irmãos? De forma muito resumida, não temos tempo para alongar, vocês sabem, aqui é curto. Mas, de forma muito resumida, o propósito de Jesus Cristo, né, de ter sido enviado para esse mundo perverso e cruel, foi o restabelecimento do relacionamento do homem com Deus. Foi o seu restabelecimento. O véu foi rasgado, já falei. E é interessante, meus irmãos. Olha o que fala esse slide, preste atenção. Qual a essência da vida eterna? Nós falamos sobre isso por cima, mas agora vamos dar uma pequena aprofundada. Qual é a essência, né? Qual é a essência da vida eterna? Primeiro, o que é a vida eterna? Vida eterna é você estar com Deus. Quando Deus fala, olha, né, e daí a vida eterna, sim. Né? Quando Jesus fala de vida eterna, é a vida eterna com Deus. Né? Quando Jesus fala, né, da separação eterna, aí Deus está falando do inferno. Jesus está falando do inferno, que é a separação eterna. Né? Mas olha que interessante. Quando Deus fala da vida eterna, é você estar com Deus, na glória. Onde não vai ter cansaço, não vai ter briga. Vamos estar louvando a Deus eternamente.
Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E olha que declaração interessante lá em João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, A quem enviaste, meu irmão e minha irmã. Se você só gravar essa parte dessa aula, eu já fico feliz. O que precisamos, meus irmãos, entender é que a vida eterna, tão esperada, vida eterna, ela precisa que você entenda que Deus é um só. Que você reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Só isso. Só isso, meus irmãos, sem dúvida, sem críticas, sem más. Apenas crer. Apenas crer. Não importa o seu passado. Ai, Falcâmara, eu fui terrível. Não importa. Ai, Falcâmara, eu fiz tantas coisas. Deus não está preocupado com o seu passado. Ele quer você agora. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua mente focadas nele, no Criador. Porque vamos voltar para casa. Essa é uma realidade. Vamos voltar para casa. Aqui não é nossa casa. Se você não entende isso, depois estude mais um pouco. Mas aqui não é nossa casa, meus irmãos. Nossa casa é lá com o Pai. Outra declaração interessante em Jó, capítulo 42, 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou em outras versões, mas agora os meus olhos te veem. Naquele momento, Jó, que era um homem reto, íntegro e justo, que fazia sacrifícios por coisas que ele nem sabia do que estava fazendo, e pelos seus filhos. Né? Ele só ouvia falar de Deus. Mas depois de toda aquela provação, não tentação, provação que Jó passou, ele foi mais do que provado, ele foi aprovado pelo Senhor. E ele faz essa declaração belíssima, dizendo que agora, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Né? Agora eu te conheço. Meu Deus. Última declaração importante, está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu ministério da reconciliação. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, entendam essa parte. Rapaz, essa parte é linda demais. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio, através de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A sua vida não é em vão, meu irmão. A sua vida é um ministério de reconciliação com Deus. E cabe a você seguir firme, constante e nunca se abalado com que, lógico que a gente fica triste aqui, tem decepção ali, mas devemos olhar sempre para Cristo. Ele é a nossa reconciliação com Deus. Meus irmãos, a frase final dessa grande e importante lição que vimos está em Deuteronômio 32, 3 e 4. Diz o seguinte: porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Aleluia. Meus irmãos, Deus, vimos na lição 1 que Deus é um,
E vimos nessa lição, na lição de número 2, que Deus é Espírito. Ó, meus irmãos, que possamos entender a cada dia que Deus, Ele é uma pessoa. É uma pessoa que quer se relacionar conosco. É uma pessoa que entregou o seu primogênito, o seu unigênito Filho, por nós, pecadores miseráveis, para estarmos aqui hoje, rendidos aos pés de Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. As suas batalhas, Deus está vendo e vai te dar a vitória no momento oportuno. Deus abençoe você e sua família nessa semana. Até a próxima. Na próxima semana não sou eu, mas é um outro professor, o professor Vitor, se não estiver enganado, é o nosso professor Vitor, né, que vai vir uma aula quente, aula 3 também, uma aula quente, importante para vocês e para as suas vidas. Não esquecendo também que depois do professor Vitor vem o nosso querido e amado professor Xavier, também lecionando com vocês. Até a próxima, possivelmente daqui a um mês e meio, nós voltaremos. Se Deus quiser, se Ele não voltar, se eu estiver vivo, se você estiver viva, estaremos juntos, em nome de Jesus.